Bom pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre bacia de dissipação a jusante de soleira em gabiões, tá? O título é meio extenso aqui do vídeo, né? Mas o assunto não é tão complexo assim, tá bom? Eu vou passar para vocês um passo a passo do dimensionamento dessa bacia, né? O porquê dessa bacia, né? Qual que é a necessidade de se ter uma bacia de dissipação logo a jusante, né, de uma barragem em gabião, de uma soleira em gabião, né, e como que funciona mais ou menos essa soleira em gabião em si, tá? Então, logo na entrada aqui a gente já vê uma imagem, né, de uma barragem que foi feita em Nova Lima, né, Minas Gerais, aonde dá para observar a barragem que foi executada com gabião caixa, tá? Então tem todo o formato aqui geométrico da soleira, né? Essa proteção que está sendo feita aqui em cima da soleira, né, nessa área onde eu estou pintando de amarelo, é uma proteção adicional de concreto, né? Então, como nós temos uma soleira em gabião, esse trecho que eu pintei é o trecho onde você tem a maior velocidade, né? Então você tem uma certa detenção a montante que gera aquela lâmina de remanso. Quando você tem um escoamento maior, né, do que o esperado, tem-se então esse vertimento dessa lâmina, passa por cima da soleira e vai cair ali na nossa bacia de dissipação, tá? Então esse ponto é um ponto onde o escoamento está mais acelerado, né? Já começa a sentir o impacto da queda do degrau, então ele começa a acelerar e gera uma lâmina crítica, tá? Então nessa imagem dá para ver uma estrutura na transversal, que é a soleira em gabião, sendo protegida a parte superior dela, onde a água vai verter com concreto. E logo a jusante dessa estrutura transversal, nós temos uma outra proteção aqui da margem com gabião e uma bacia de dissipação ali na base, tá? Então, mais ou menos é assim que fica a geometria dessa soleira, tá? Bom, aqui tem um outro barramento, né, com dimensões maiores, né, do que o primeiro, que foi executado em Concórdia, no Rio Queimado, tá, em Santa Catarina. Bom, essa barragem tem em torno de 15 metros de altura e tem em torno de 150 metros de largura, tá? Então é uma baita de uma barragem de gabião. E se você for observar, ela tem aqui uma soleira, um vertedor nesse nível amarelo, onde eu estou pintando, onde verteu essa lâmina d'água. E ainda tem mais um outro nível aqui em cima, onde eu estou pintando de amarelo, tá? Que seria um vertedor que tem uma geometria de duplo trapézio, tá? Então, para vazões menores, passa por esse trapézio menor, e para vazões muito grandes, né, com um tempo de recorrência muito altos, pode ser acionado também esse trecho superior do vertedor, tá? Então dá para ver que essa barragem tem degraus externos voltado para a jusante, então parte do escoamento já começa a impactar nesses degraus, né? E chega ali na base também da nossa barragem, tá? Então esse é um outro exemplo prático, aqui um exemplo real de uma soleira, de um barramento em gabião, tá? Bom, qual que seria o problema então para a gente resolver, né? Por que da necessidade da bacia de dissipação? Bom, primeiro ponto, imagine que aqui a montante, né, tá chegando o nosso escoamento, tá? Eu tenho a estrutura de gabião aqui, né, essa soleira, que está na transversal do escoamento, né? Então ela começa a gerar uma lâmina de remanso, né, a montante, tá? Uma curva de remanso. Essa vazão tende a passar por cima dessa soleira, né, a verter por essa barragem, tá? Depois que ela verte nessa barragem, passa por cima da soleira, ela vai impactar, onde eu estou pintando de amarelo aqui, o solo da base, onde seria essa linha tracejada, que não existe mais, tá? E o que isso vai ocasionar nesse solo? Bom, se for uma rocha na fundação, provavelmente você não vai ter muito problema de erosão, tá? Porque é um material bastante resistente, tá? Uma rocha-sã, por exemplo, né? Agora, na maioria dos casos, esse material aqui na base é um solo, né? Seja argila, areia, silt arenoso, silt argiloso, aí depende da classificação do solo, mas
normalmente vai ser um solo, que vai ser a base da nossa barragem, tá? Então o que acontece? Essa lâmina d'água vertendo pela soleira, né, e caindo nesse desnível aqui, esse desenho ele está aqui, ó, com 1 metro, 2, 3 metros e mais um pouquinho, vamos considerar 3 metros. Então você imagine uma lâmina d'água, né, sofrendo uma queda brusca de 3 metros de desnível, né, em Y, em altura, tá? Essa lâmina d'água, quando impactar o solo da base, tende a gerar uma erosão nesse solo, tá? Então, a bacia de dissipação vai ser indicada justamente nesse ponto de impacto da lâmina d'água que verteu ali da nossa barragem, tá? Se nós não trabalharmos com uma bacia de dissipação nesse ponto, a tendência é de começar um processo erosivo, como está mostrando aqui na imagem, tá? E esse processo erosivo, se ele avançar muito, ele pode começar a descalçar aqui a nossa barragem, tá? Então, na prática, o pessoal fala que seria uma erosão por solapamento, né? Começa a solapar a base da nossa barragem, tá? Então, nesse caso, já tem uma camada de solo aqui atrás, onde eu estou pintando de amarelo. Esse solo está gerando um empuxo aqui, ó, empurrando a estrutura de gabião, tá? Tenho mais essa carga aqui de água, onde eu estou pintando aqui também, que também gera um empuxo para empurrar a estrutura de gabião. Agora, se essa base aqui embaixo não tiver um material para apoiar a nossa estrutura, né, começar a sofrer com erosão e se perder esse material, você já tem 2 esforços empurrando a barragem para frente. Se eu não tenho um apoio da barragem, a tendência é que ela vá rotacionar, ela vá tombar, né? Então isso é bem comum de acontecer quando não é trabalhado com uma proteção na base da barragem, com uma bacia de dissipação, tá? Então por isso é essencial a presença dessa bacia justamente ali no pé da barragem, a jusante, para proteger esse trecho, tá? Bom, pessoal, então passando aqui, aqui nós temos uma outra imagem, né, um outro desenho, onde tem aqui a estrutura da barragem, né, onde eu estou pintando aqui de amarelo, 2 camadas, tá? Temos aqui um solo amontante, tá, onde foi lançado e compactado, e aqui nós temos a lâmina que está vertendo a soleira e está impactando aqui essa base. Porém, essa base já foi revestida aqui com gabião, né, foi feita uma bacia de dissipação para proteger contra esse impacto da queda d'água, tá? Então, essa bacia, ela pode ser feita de gabião caixa, tá? Ela pode ser feita de colchão reno. Se um desnível for pequeno, né? Porque o colchão reno, você preenche com pedras, né? Com rachão menor, com menor diâmetro, né? Então, obviamente, ele resiste menor velocidade do que um gabião caixa, tá? Então, tem que se avaliar isso também. Pode ser feito com enrocamento, geotexto, com concreto e outras soluções, tá? Mas precisa-se ter essa bacia de dissipação, beleza? Então essa imagem mostra bem, tá? Um detalhe adicional que a gente indica também seria essa caixa aqui, ó, onde eu estou pintando aqui agora de amarelo, tá? Isso aqui eu chamo de contrabarragem, tá? Se você for pegar os estudos de Peterka, né, que foi um pesquisador aí que pesquisou muito, né, desenvolveu muitos modelos relacionados à bacia de dissipação, nos modelos dele ele chama de end seal, né? Nesse caso aqui a gente chama de contrabarragem, mas seria o conceito similar ao end seal, tá? Por quê? Com essa peça aqui na transversal, eu consigo gerar um colchão de água, tá? Aqui atrás dessa peça, e esse colchão de água vai ajudar a dissipar a água que está caindo, que está vertendo aqui da soleira, tá? Então imagine que a água está vertendo da soleira, quando ela vai cair ali na base, né, da nossa bacia, já tem um colchão de água, então a água dissipa a água, né? Então tem aquela queda e tem aquela dissipação, tá? Então é importante também essa peça aqui que seria a contrabarragem. Obviamente, pessoal, depois da contrabarragem eu tenho um desnível aqui também, que é pequeno, pode ser meio metro, pode ser 1 metro, mas é um desnível, né? Então é importante proteger também o pé dessa contrabarragem com uma camada aqui de colchão, uma camada de pedra, tá? Para que você consiga garantir
com que não tenha um problema de solapamento nessa contrabarragem também, tá? Então você gera a dissipação da energia da água, né, que está vertendo ali da soleira pela bacia, né, pelo ressalto que está acontecendo na bacia, tá? Depois que a água passa pela contrabarragem, ela sofre uma nova queda e ela tende a acelerar novamente, tá? Então você protege o pé da contrabarragem, tá? Bom, já destaco para vocês, pessoal, que no link da descrição deixei 2 links, tá? Primeiro link relacionado a uma planilha de cálculo, tá? Onde já tem todas as equações montadas para você dimensionar o tamanho da sua bacia de dissipação, tá? O que a gente vai ver aqui basicamente nesse vídeo. E o segundo link é do livro do VenteShow, tá? Quem ainda não tem o livro do VenteShow e trabalha com drenagem hidráulica, né? É importantíssimo você adquirir o livro do VenteShow, né? Porque basicamente todos os conceitos hidráulicos ali, não todos, mas grande parte, né, tá dentro desse livro, né? Então me ajudou muito, principalmente na minha dissertação de mestrado, né? E tende a ajudar vocês aí também que estão trabalhando nessa área, tá bom? Bom, então aqui a gente vai ver os 7 passos para o dimensionamento de bacia de dissipação a jusante de soleiras de gabião, tá? Então basicamente esse título gigante, mas eu vou detalhar passo a passo para vocês, para que vocês possam entender cada etapa, tá bom? Bom, então primeiramente seria relacionado aqui, esse slide relacionado aos dados de entrada, tá? Então preciso saber qual que é a vazão que vai verter, qual que é a largura do meu vertedor, tá? Então aqui eu tenho vazão total, tá com 10 metros cúbicos por segundo, largura do vertedor 5 metros, tá? Dividindo um pelo outro, eu tenho aqui então a minha vazão unitária, que é 2 metros cúbicos por segundo por metro. Eu tenho o FG, que seria 3 metros. O que é o FG? É essa sigla aqui, ó, tá? Que é a cota da nossa soleira. E o FB seria a cota da nossa bacia, tá? Então imaginando que eu tenho o FG na cota 3 e o FB na cota 1, tá? Eu tenho um desnível aqui da barragem, nesse exemplo, com 2 metros, tá? Bom, e tem a gravidade aqui que não vai mudar, tá bom? Bom, então o primeiro passo, pessoal, é determinar o drop number, tá? Então aqui eu tenho a equação do drop number, o número de queda, tá? Onde eu utilizo a vazão unitária, que seria o 2, né? O FG, que é a cota da minha soleira, menos o FB, que é a cota da minha bacia, tá? Com isso, eu tenho o meu valor aqui de drop number, tá bom? Bom, passo 2, calcular o ZV. O que seria o ZV que está aqui na equação, tá? Esse ZV seria essa sigla aqui, ó, esse nível d'água próximo ao pé da barragem, tá? Então, esse nível d'água tende a ficar mais alto do que o nosso Z1, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Porque o Z1 é justamente no ponto onde vai impactar aquela lâmina d'água. Então, tende a ter mais velocidade. Tendo mais velocidade, você diminui a lâmina d'água no Z1, tá? Mas no ZV você tem uma lâmina um pouquinho maior, tá bom? Então, basicamente, nós vamos precisar da cota da bacia, tá? Que está utilizando aqui na equação, e da cota da nossa soleira. O drop number a gente já tem também. Jogando na equação, a gente chega aqui em um ZV de 2 metros, tá? Então, basicamente, é uma cota bem elevada ali para esse nível d'água. No passo 3, nós temos aqui o NA no ponto de impacto, tá? Então, esse NA no ponto de impacto, que está aqui em cima, seria o nosso ZV, tá? Então, eu tenho aqui o ZV no desenho, tá? Que é justamente onde a água vai impactar na nossa bacia, o nível d'água que ela vai gerar nesse ponto. Também vou precisar da minha cota da bacia, tá? Da minha cota do vertedor e do meu drop number. Chegamos aqui então na equação com o ZV de 1,30, tá? 1,30 metros, tá bom? Bom, próxima etapa, NA no ressalto. Então o que acontece? Aqui eu tenho uma aceleração do escoamento, gera uma lâmina bem baixinha aqui no Z1 e depois gera aqui um ressalto hidráulico, onde eu tenho aqui o nosso
Z2, que é a altura do ressalto hidráulico, tá? Então, esse Z2 que vai ser calculado, né, que está aqui embaixo, também vai precisar do nosso FB, cota da bacia, cota da soleira e o drop number, tá bom? Então aqui nós temos também o nosso ZV com 2,48, a altura da lâmina d'água no ressalto. No passo 5, a gente tem a distância do impacto de água. Então você vai ter a lâmina que vai estar vertendo a nossa soleira. Ela não vai cair ali grudado com a base da soleira, tá? Você vai ter ali uma coluna de ar, né, que seria aqui embaixo onde eu estou pintando, tá? Então, tendo essa coluna de ar, ela acaba descolando aqui da face da soleira e vem impactar nesse ponto aqui, tá? Então, o LG1 dessa equação seria essa distância da base da soleira até o ponto em que a água está impactando a nossa bacia. Então, esse é o nosso LG1. Para isso, eu preciso da cota da soleira, cota da bacia e o drop number. Então, nós temos uma distância aqui de 3,85 metros. Tá? Então, da barragem, né, nós temos uma distância aqui de 3,85 metros para a lâmina que verteu impactar a nossa bacia. Tá? Então, basicamente isso. Bom, o passo 6 é calcular o comprimento do ressalto. Tá? Então, aqui nós temos o L12, que está na equação, que seria esse nosso L12 aqui. Tá? Então, aqui nós temos a distância, que é o LG1, onde a água está impactando na bacia. Tá? Daqui para frente, nós temos o comprimento do ressalto. Tá? E esse comprimento do ressalto é o nosso L12 aqui da equação. Então, para isso, eu preciso do Z2, tá? E do Z1. O Z1 a gente já calculou. Tá? Basicamente já estava aqui na equação. O Z2 é a altura do ressalto que a gente também calculou. Tá? Então, basicamente, nós chegamos aqui em um comprimento de 8,15 metros. Tá? Então, esse ressalto aqui que vai acontecer vai ter uma distância basicamente de 8 metros. Tá? Então, somando, né, a distância dessa queda d'água, que seria o LG1, mais o tamanho do ressalto, o comprimento do ressalto, nós temos aqui um comprimento total da bacia de 12 metros, tá? Bom, pessoal, por que é importante respeitar esse comprimento mínimo da bacia? Tá? Então, imagine que aqui deu 12 metros, comprimento mínimo, e eu queira colocar a bacia com 8 metros, tá? O que vai acontecer na prática? Você vai ter a queda da lâmina d'água, né, impactando a sua bacia, vai ter o ressalto hidráulico, né? Mas como a sua bacia vai estar muito curta, pode ser que esse escoamento turbulento, né, onde você tem a presença do ressalto hidráulico, ultrapasse o final da sua bacia, né? E se isso acontecer, essa energia do escoamento pode gerar erosão no trecho onde não tem a bacia mais, o trecho de jusante, tá? E isso pode gerar um problema de erosão no trecho de jusante. Então é importante que você tenha o comprimento adequado da bacia para que você tenha a queda d'água, o ressalto hidráulico e toda a dissipação ali da sua bacia aconteça dentro da bacia. Não deixa fugir essa dissipação para a jusante, porque se você for dissipar essa energia para a jusante, onde só tem o solo, não tem revestimento, não tem bacia, pode começar a gerar um problema de erosão. E esse problema de erosão pode levar aí à ruína, né, a sua bacia pequena, né, sua bacia menor do que necessário. Tá bom? Então chegamos aqui a um resultado de 12 metros de comprimento da bacia. Tá? Bom, então olhando a imagem final, nós temos aqui a queda d'água, tá, impactando aqui a distância do nosso LG1, e nós temos aqui o L12, que seria o comprimento aqui no nosso ressalto. Tá? Basicamente somando essas duas variáveis aqui, esses dois comprimentos, nós temos o L total, que seria o comprimento da nossa bacia que precisa ser respeitado. Tá? Em adicional a isso, né, nós colocamos também uma caixa aqui, né, com essa cota FC, para reservar aquela água, criar aquela piscininha, né, e aumentar aqui a dissipação de energia dentro da bacia. Tá? Então ajuda a dissipar energia quando você tem esse colchão de água, tá? Quando a água não impacta direto no material.
e também protege o material, tá? Se for um gabião, se for um colchão reno, né? Protege ali de uma energia, de um impacto maior que queira movimentar aquelas pedras, né? Se for um concreto, protege o concreto contra a abrasão também, né? Então, só tem a somar, né? Essa caixa aqui na transversal, que nós chamamos de contra-barragem, tá? E Peterka chamava de end-seal, para você criar esse colchão de água e ajudar na dissipação, tá bom? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, tá? Para que você possa acessar mais vídeos como esse, tá? Se você tem rede social, LinkedIn e Instagram, me siga lá também, tá? Eu posto alguns materiais específicos nessas redes que você também pode acessar. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até a próxima.